Bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. Fiquem à vontade. Como vocês sabem, o BZ Podcast é um podcast que fala sobre mulheres mais que nada, sobre as nossas questões, traz histórias inspiradoras. E hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas aqui. Elas são a personificação do que eu entendo como mulheres ideais, assim. São pessoas que eu queria trazer. Tô super feliz que deu certo das duas virem juntas. É uma mãe e uma filha. Elas são, assim, super antenadas, elas gostam de moda, elas gostam de lifestyle, gostam de dermato, são super bem-sucedidas na profissão, amam o que elas fazem, são apaixonadas pela vida e pela profissão delas. Têm histórias super interessantes. Então, eu tô muito feliz e honrada de ter vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. Vou apresentar primeiro a Ivani, é minha primeira convidada, mãe da Rafa, por sinal. Então, a gente tá com essa duplinha aí maravilhosa. A Ivani, ela tem 60 anos, ela é advogada desde 1986, né, Ivani? Isso. Apaixonada pelo que ela faz, ela vai contar aí pra vocês. Especializada em defender médicos, aquariana. E tem uma história interessantíssima aí pra contar pra vocês. Bem-vinda, Ivani. Oi, boa tarde, tudo bem, Bárbara? Eu que agradeço a presença, o convite que você me fez, estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho da minha história, né? De como que eu entrei no direito, como que eu entrei no direito médico, né? Um prazer ter você aqui, ainda mais em dose dupla. A minha outra convidada do dia é a Rafa Batista, que eu já conheço. Minha amiga de colégio, tá, gente? A Rafa, ela é super comunicativa, apaixonada pela vida. Tem uma história de vida que eu admiro muito. Ela é blogueira, ela sabe falar de tudo, é antenada em tudo. Muito feliz da vida, muito alto astral. É, geminiana, apesar de ser geminiana. Ama a família. E bem-vinda, Rafa. Obrigada, amiga, pelo convite. Prazer é todo meu. Eu que tô muito honrada de estar aqui com você. Ai, eu que agradeço. E assim, gente, as duas, elas são muito unidas, elas estão sempre juntas, elas dão força uma pra outra. E, bom, eu vou começar, a gente deu uma mudada aqui na pauta, então eu vou começar falando um pouco da história de vocês e da força que vocês têm uma na outra, de como que isso funciona, como que é essa relação mãe e filha. Elas trabalham juntas também, pra quem não sabe. A Rafa também é advogada, então são duas advogadas que defendem médicos. Então, por favor, quero que vocês vejam quem quer começar, mas eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês e principalmente da história junta de vocês. Então, eu comecei no direito médico, né? Eu fui trabalhar dentro de um hospital. Eu estava fazendo faculdade de direito antes de eu tentava fazer medicina, tentei 3 vezes entrar na faculdade de medicina, não consegui, acabei fazendo direito. E por uma ironia do destino, eu prestei um concurso e fui trabalhar dentro de um hospital. E com isso eu acabei trabalhando, fazendo defesas médicas, porque quando eu me formei, eu queria sair do hospital para trabalhar como advogada e o meu diretor me convidou a ficar e aí eu acabei ficando como assistente jurídica, fui ouvidora e fiquei 32 anos dentro do Hospital Leonor Mendes de Barros, onde eu exerci a minha atividade como advogada, aprendi muito lá, aprendi a ver o lado do médico e me apaixonar por defender médico. Eu não sei acusar médico, eu só sei defender, eu vivencio a vida deles. A Rafaela resolveu fazer direito também. E aí, por uma decisão dela, ela acabou vindo trabalhar comigo, que me honra muito. A Rafaela é muito melhor que eu. Ela escreve, o português dela é muito melhor que o meu. Aliás, afinal, ela fez Mendel. E ela é muito ligada, ela é muito mais perfeccionista que eu, né? Eu sou um pouco mais objetiva, né? Então, o casamento é perfeito. Uma mais objetiva e a outra mais detalhista. E com isso a gente tem um elenco, um monte de cliente, um monte de pessoas que acabam achando muito interessante essa nossa convivência. Lógico, mãe e filha sempre é difícil, de vez em quando você pensa de um jeito, porque eu sou de uma geração muito diferente da dela, né? Mas a gente vai se ajustando e é assim, a minha ideia é com o tempo
o escritório ficar dela e eu ficar lá só en passant, né? Porque ela Tranquila, vai, né? Você em Miami, chega, né, Ivani? e ela lá. Exatamente. Mas é muito, assim, a gente vive junto, não tem jeito. E dá muito certo. Delícia. E você já faz direito médico desde quando nem se falava de direito médico, né, Ivani? Desde 89 eu faço direito médico, quando não tinha nem Código do Consumidor ainda. Eu comecei engatinhando, só indo na delegacia, CRM. Aí depois começaram as ações, né, por conta do Código Consumidor. A relação médico-paciente se tornou uma relação de consumo, né? E isso fez aflorar esse monte de demanda contra médico. E aí a gente eu defendo desde 89, então são 30 e tantos anos aí na defesa de vocês. Uau! Maravilha. E agora você, Rafa. Então, eu tenho a mestre, né? Então fica mais fácil o trabalho. Mas, eu sempre fui muito ligada em diversas áreas, né? Não só no direito. Eu gosto de moda, sempre gostei de maquiagem e fiz curso de consultoria de imagem para agregar também na minha profissão. Então, a gente tem várias, vamos dizer assim, nuances aí envolvendo o direito. Então, eu tenho a minha mãe, minha inspiração no escritório. E aí, eu busco também, né, para dar uma abstraída aí dessa seriedade toda que o direito impõe. Ter aí o Dicas de Rafa, que é onde eu dou dicas, compartilho. Inclusive, indico as minhas amigas que arrasam aqui, né? Arrasam aqui no cabelo, em tudo. Então, assim, é bem divertido. Minha mãe fez muito sucesso no Dicas, na verdade, né? Então, assim, ela fala que eu sou muito melhor que ela no escritório e tal, porque realmente eu sou muito metódica. E no Dicas eu posso ficar mais leve. Mas quando ela aparece no Dicas, bomba. Porque todo mundo quer saber da Ivani. Ela é engraçada, né? A mãe, ela é muito espontânea. Então, eu mostro algumas coisas pra ela, ela fala, meu, você vai usar isso mesmo? Você vai sair assim? Então, é muito divertido. A gente trabalha e a gente mora junto ainda, né? Eu sou filha única. Meu pai já é falecido, somos só eu e ela, assim, na vida. Então, é uma delícia. É uma delícia poder compartilhar não só o meu trabalho, que eu também amo o que eu faço, amo defender médico, mas também gosto dessa parte aí mais, vamos dizer assim, que o pessoal gosta de taxar, né, de fútil, mas que eu acho super importante, principalmente para exercer também a nossa profissão, né? Porque hoje, a imagem hoje diz muito sobre a gente. Então, assim, quando eu tenho que atender um médico que é um pouco mais velho, eu já vou com uma roupa mais recatada, já vou com uma maquiagem mais sóbria. Agora, quando eu vou, por exemplo, atender um médico que é mais leve, mais jovem, que eu vou falar mais da publicidade, por exemplo, eu já consigo ir um pouco mais descontraída. Então, a gente vai mesclando o conhecimento dela, né, de 30 e poucos anos aí já atuando na área médica, e o meu nessa área aí mais jovem, digital, pra gente se adequar de acordo com o que a gente vai fazer. Então é bem, bem divertido, assim, e a gente tem várias histórias engraçadas pra compartilhar com vocês. Ai, que legal! E você sempre soube que você queria direito, Rafa? Olha, meu pai brincava comigo e falava, Rafaela, você tem que fazer alguma coisa que fale, porque você não fica quieta, né? Você não cala a boca. Eu falo muito, realmente. Então, eu fui pro direito, assim, minha mãe sempre disse que eu tinha perfil, sempre fui um pouco briguenta de me posicionar e tal. E aí, quando meu pai faleceu no meio da faculdade, eu dei uma crise, assim, falei, gente, acho que eu não quero advogar, não. Acho que eu quero outra coisa, quero jornalismo, quero uma coisa mais comunicação. Aí minha mãe falou, faz o seguinte, você já nadou metade da piscina. Para você voltar para a borda, é a mesma metade que falta para você terminar. Termina e vê aí se você quer fazer outra faculdade. E no fim, acabei me formando. Tive a intenção de prestar concurso por um tempo, mas que passou rápido. Depois que você começa a ganhar dinheiro, você não quer mais continuar estudando, assim. E também ficar preso, né? Eu sempre, você falou, eu sou geminiana, né? Então, uma coisa que me engessa muito... Não é tua cara. Não é minha cara. E aí, no direito, na advocacia, eu posso explorar, né? Eu posso atuar como consultora na parte de publicidade, que eu amo. Que eu fui fazer até uma pós nessa área, né? Para entender um pouquinho mais desse universo. Eu posso ficar atrás mesmo ali do computador, realmente defendendo. Eu posso fazer reunião, posso fazer consultivo. Dá para eu brincar bastante aí com a minha profissão. Gente, a Rafaela chega lá no consultório e ela fala assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é pra você fazer, isso aqui eu vou te mandar o termo, tá? Não é assim. Então, assim, a gente percebe que ela é apaixonada por isso, porque ela trabalha até quando você tá fora, né, de horário de trabalho. É uma coisa que você tem
que vem natural sua, né, Rafa? Eu faço consultoria até no Dicas. Tem médicas, às vezes, que me seguem e tal, e perguntam alguma coisa, aí eu vou entrar e falo, então, doutora, você pode colocar o CRM na bio? Querida. Amada. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. Do mesmo jeito que eu gosto de moda, do mesmo jeito que eu gosto de me cuidar. Você vê ali, né, os milhões de creme. Eu amo. Eu acho que é o autocuidado dá força, da energia pra gente, inclusive, trabalhar, sabe? Tipo, mais confiante. Quando eu tenho, sei lá, que sustentar oralmente, ou quando eu tenho que ir no conselho, que eu tenho que falar lá na frente dos conselheiros. Querendo ou não sei se você já sentiu isso, mas existe um pré-conceito, principalmente com a idade, né? Quando a gente não aparenta ter a idade que a gente tem, que é maravilhoso, diga-se de passagem, obrigada, Botox. O pessoal fica, nossa, mas você já tem, você é tão novinha, você já é advogada, tão novinha. Então, a gente percebe que tem uma invalidade ali do que a gente tá falando, sabe? Dá uma desacreditada. Então, eu acho que alguns elementos ali, usar um perfume que você te lembre bons momentos, que te dê a autoconfiança pra você sustentar oralmente. É aquela coisa, né? Quando você vai pro encontro com um rapaz, você acaba se arrumando, né? Boy ali, eu vou usar aquela roupa que não tem erro. É mais ou menos por aí. Eu acho que essa parte do autocuidado eu costumo trazer muito pro meu dia a dia, pra profissão mesmo. Aí tem super a ver com a mensagem que a gente quer transmitir, né? Então é o que você falou, às vezes você está ali fazendo uma sustentação oral. Lógico que a primeira impressão que ele vai ter é do jeito que você tá, como você se porta, como você anda, como você tá vestida, o jeito que você vai falar, né? É uma coisa que eu era muito de falar, a gente vai aos poucos amadurecendo e criando essa confiança, assim, né? Sim, muito. E assim, o fato de ter a minha mãe junto comigo, óbvio que me dá super, assim, confiança. Mas existe uma comparação ali, né? Então, é a filha da Ivani. Então, hoje eu galgo um lugar que as pessoas falem, é a Rafaela advogada, né? E não a filha só da Ivani. Então, acho que a imagem é muito importante. Eu tinha esse problema por conta da alopécia, né? Então, a alopécia me limitava muito. Para prender o cabelo, para fazer penteado. E também, obviamente, mexia com a autoconfiança, né? Então, isso implicava também no meu trabalho, na hora de eu me posicionar, de eu falar, vai você fazer a sustentação oral, vai você fazer a audiência, porque quando você não se sente bem consigo mesma, fica mais difícil, né? Não, isso impacta de uma forma, né, Rafa? Eu vou falar também sobre a minha alopécia. Pra quem não sabe, o nosso primeiro contato, depois, né, do colégio, enfim, de uma vida que a gente já se conhece, o nosso primeiro contato no consultório foi por conta da alopécia. A Rafa tem alopecia androgenética. E eu tive um quadro de alopecia areata. Então, a gente se conectou muito de cara, porque a gente entendeu muito as dores uma da outra. E cabelo, assim, ele dá vitalidade, ele dá força, ele dá poder. E assim, eu nunca imaginei que fosse tão impactante na nossa autoestima e no jeito que a gente se porta. Você já percebeu isso, Ivani? Antes, assim, a Rafa chegou a dividir isso com você? Não, desde quando ela começou a apresentar, né, a alopécia, a gente sempre tentou procurar tratamentos e tal, mas eu percebi, assim, ela ficava muito chateada quando ela ia, por exemplo, fazer um coque, ou que ela ia aprender. A Rafaela sempre foi que tinha muitos adereços para o cabelo, né, e ela não podia usar, porque a hora que ela fosse prender, aparecia muito couro cabeludo, né. Então, eu percebia que ela estava sempre preocupada. Ai, será que fica bom assim? Não, acho que é melhor não ir. E muitas vezes a gente foi para fazer sustentação e ela não queria. E eu falava, não, você vai comigo, eu sustento, mas você vai. Porque eu queria levar ela comigo para ela entender como funcionava e para ela ir se sentindo segura e até dividir comigo. Algumas vezes ela falava algum pedaço, às vezes ela não falava, porque eu me percebia pela insegurança, mas eu arrastava ela comigo para ela ir. Primeiro, para ela se familiarizar mais com o ambiente, porque quando você está mais familiarizado, eu acho que mesmo com essa insegurança, você deslancha melhor do que quando é um ambiente que você não conhece nada, né? E aí ela foi indo comigo e mesmo assim eu achei que ela tá muito melhor agora, né? Agora ela fala assim, meu cabelo voltou, né? Então aí você percebe que até é mais desenvolto mesmo, né? Porque a Rafaela, ela é muito, eu não sou um terço do que ela, acho que um décimo do que ela é preocupada assim com a aparência, né? Ela não que eu acho que seja errado, eu acho que tá, mas é que eu acho que é da minha
outra geração, não sei se o pessoal não Ariana, era tão ligado. né, meu bem? Eu até ligo para algumas coisas, mas eu não dou tanta importância quanto a Rafaela, né? E aí, para ela, isso mexia muito com ela, né? E aí, a gente fez tudo que podia, o que não E podia, aí a gente até chegou a doutora Bárbara aparecer na nossa vida. Essa nós devemos para a Renatinha. Ah, A que Renatinha linda. que falou, procura a Bárbara. Ai, um beijo pra Renatinha, inclusive, saudades. E assim, o que eu percebo é que a Rafa, ela é intensa, ela é colorida, ela é muito, né? Então assim, ela vai ter pouco cabelo. Tem gente que tenta, tudo bem. A Rafa não dá, não comporta. Ela vem com batom vermelho, entendeu? Ela chega chegando, ela tem essa presença, né, amiga? Eu gosto de intensidade. Eu sempre falo, dizem que o equilíbrio é o ideal, né? Mas eu sou muito 880. Então, assim, se eu gosto de algo, eu tenho muito daquilo, né? Então, foi o que eu falei. O cabelo, pra mim, eu quero usar tiara, eu quero usar aqueles laços enormes. Eu não quero colocar um grampinho só. Se eu puder andar como a Carmen Miranda, eu vou andar, sabe? Eu gosto de chegar no lugar e as pessoas falarem, aquela pessoa chegou. É o meu estilo, entendeu? Então, o cabelo pesava muito, né? E quando você começa a fazer o tratamento, né? E eu fiz vários. Então, quando você começa a fazer o tratamento, que é um tratamento doloroso, porque querendo ou não, dói. Se você fura a cabeça, né, gente? Não tem como não doer. Mas assim, e não ver resultado, dá um desespero. Você fala, meu Deus, eu tô fazendo tudo que tem pra fazer e não tá tendo resultado. Tipo, vou ficar careca? E agora? Tipo, já tava pensando em comprar laces. Aí eu pensei, bom, pelo menos eu compro umas coloridas, né? Algo do tipo. Daqui a pouco você compra peruca, né? Então, aquelas laces, né? Que é uma peruca, tipo, mais moderna, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, graças a você. E a sua disciplina também, né? Verdade, mas acho que não é só a disciplina, eu acho que é a ligação. Eu falo muito disso. Eu acho que médico é igual com advogado. Muita gente fala assim: você só faz direito médico? Não, porque o médico também separa, o médico também tem que fazer inventário de alguém da família. E aí eles acabam criando um laço com a gente por conta do direito médico, né? Por conta das ações que eles acabam recebendo dos pacientes. E aí eles acabam procurando a gente em outras situações. E aí a gente fala, não tem como eu negar isso, porque faz um link, faz um laço. E eu acho que médico é a mesma coisa. A gente faz um laço. E aí quando esse laço é forte, quando você sente confiança no profissional que tá te atendendo, pronto, a coisa flui. Não que eu nunca tenha estabelecido também outros laços com outros dermatos que eu já passei, não é isso, mas tem aquela coisa de energia. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, sabe? E aí, quando flui, eu acho que o resultado é quase certo. É ainda melhor, né? O resultado. Exato. E assim, ainda mais um tratamento de cabelo, que o tratamento de cabelo, ele vai ter um resultado, não é imediato, não é que você sai lá e... Eu tenho até um paciente, assim, bem chegado meu da família, que ele fala assim, e se eu fizer tratamento todo dia? Se eu for lá todo dia, será que não vai mais rápido? Eu fiz, não, você tem que esperar, tem que acreditar. Então, porque o ciclo capilar, ele é mais longo. E é um tratamento pra vida, né? A alopecia androgenética é a famosa calvície feminina, então ele tem questões hormonais e tem a questão genética. Então a gente vai. A Rafa já sabe, a gente vai tratar o resto da vida. E aí, se você tem que ter. É quase um casamento, você tem que ter muita confiança, né? No seu dermato, na pessoa que tá cuidando de você. E desde o início a gente estabeleceu um vínculo muito bacana. Acho que até porque a gente já tinha esse histórico, né, Rafa? A gente já se conhecia. Eu acho que isso é o principal, né? E acho que quando a gente também se admira, eu acho que o negócio flui, sabe? A Bá sempre foi muito inteligente, gente. Não é porque é minha amiga, não. Olha quem fala. Mas sempre foi muito inteligente, sempre foi uma referência, assim. É muito, assim, o que eu gosto muito é que não tem frescura entre a gente. Olha, Bárbara, eu não tô mastigando aquele remédio horroroso que você me passou, que é ferro, que é o ó. Mas o resto eu tô fazendo, tá bom? Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu acho essa transparência de você poder ser você, sabe? Com o médico e com qualquer profissional que você vai estabelecer e vai consumir o serviço dele, é muito, muito importante. E é o que eu falei, eu sou intensa. Então, assim, pra mim, eu me dediquei, obviamente, pro tratamento, mas principalmente acho que a questão de saber o que esperar, sabe? Porque senão você se frustra, né? É verdade. E isso não é bacana, porque aí você fica desestimulado. Tô passando dor, tô fazendo tudo, tô gastando dinheiro,
podia estar aqui fazendo um monte de coisa no rosto, tem que fazer no cabelo, Uhum. né? Então, assim, você acaba ficando, tipo, não tá dando resultado. E foi completamente o reverso. A gente colocar o aplique, né, com a Dani também, eu achei que super ajudou naquele momento onde tava muito falhado. Uhum. Onde o pessoal tirava foto minha, assim, e via, né, o pedaço do cabelo, do couro cabeludo aparecendo. Então, isso era muito, assim, chato, porque eu ia tirar foto, eu não sabia nem como ficar na posição. Então, isso foi ajudando muito. O aplique, aquelas bruminhas, né, de pintar, tal, me ajudou muito. E eu achei que super me ajudou a ter confiança também no profissional. Não, e aquela questão de você confiar mesmo, e eu quero que você fique bem. Se eu conseguir ajudar melhor, mas se tiverem outras coisas que possam te ajudar, é óbvio que eu vou te dar subsídio também. Então, a Rafa, quando ela chegou no consultório, eu falei: você vai colocar um aplique agora. Vai colocar... Por quê? Porque eu tinha acabado de colocar o meu. Ela falou, eu coloquei aplique. Eu falei, onde? Onde você colocou aplique? Ela falou, você não tá vendo? Porque é exatamente essa a intenção, amada. Aqui, ó, vai ficar perfeito. E ficou, e me ajudou muito. Eu fiquei, acho que 3 meses de aplique. Hoje estou sem. Eu não acreditei. Tá cabeluda, maravilhosa, Exato. deusa. Pelas suas Sensacional. mãos. Obrigada, fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Aí eu indico pra todo mundo, porque eu acho que dica boa a gente compartilha. E realmente, assim, mudou minha vida. O tratamento assim, da alopecia dando resultado, a gente fazendo. Mudou a minha vida. Você não tem noção de como você me devolveu a autoconfiança. E a alegria de olhar no espelho, sabe? Porque é muito ruim você olhar no espelho e ver uma coisa que você não quer. E que é uma coisa que você não tem muito o que fazer, né? Você fica meio que, assim, como leiga, né? Você fica, tô fazendo as coisas, não tá dando resultado. E aí, pra onde eu vou? Não é Né? fácil, porque às vezes ela me falava, não, mas está muito ruim, aí você não quer falar, né? Para a pessoa não Tá ficar horrível. mais mal. Mas eu olhava para ela e via aqueles buracos. Quando ela queria prender, eu falava, não, eu não prendi assim, não, vamos fazer desse. Pensando, meu Deus do céu, não dá para prender esse cabelo, não dá para fazer nada nesse cabelo, né? E assim, o que me deixava mais preocupada, apesar de eu não falar isso para ela, é porque ela estava em tratamento, ela não estava sem um profissional. Então, ela estava no tratamento há pelo menos uns 5 anos, mudando de profissional para profissional e aí as coisas não evoluíam, pelo contrário, ficava cada vez pior, menos cabelo, né? A um ponto de tirar foto no casamento, ela me mostrou assim uns buracos assim no cabelo, né? Não conseguia fazer um penteado. Ninguém diz hoje, né? Não, a pessoa fala, imagina, você tem. E assim, o que é legal é que as seguidoras do Dicas, como é um Instagram pequeno, ainda tem poucas seguidoras, eu consigo interagir com elas. Porque, como não é o meu foco, fica sendo mais um hobby meu, então não dá pra me dedicar só pro Dicas, né? Porque tem que advogar pra pagar as contas. Então acaba que o Dicas fica como um hobby. E aí eu consigo, assim, interagir bastante com as seguidoras. E o legal é que agora eu recebo direct. Nossa, seu cabelo tá muito melhor. Onde você tá indo? Doutora Bárbara Dal, que é a doutora Isso, Bárbara já faz meu Dal. jabá aí. Entendeu? E aí, isso é legal, porque você vê que pessoas que nem te conhecem, assim, próximas, estão percebendo o resultado, né? E, assim, nos vídeos, nas fotos. Eu acho que é muito visível isso, né? E quando você percebe que também outras pessoas estão reconhecendo que tá dando certo, isso te dá muito mais gás pra você continuar, né? Com certeza. E assim, Rafa, eu lembro que quando eu comecei a te seguir melhor pelo Dicas de Rafa, eu fiquei muito impressionada com você. Porque assim, você sabe, eu tenho um Instagram também, eu falo sobre tudo e tudo mais. Mas quando eu abri meu quadro de alopecia areata, eu fiquei, eu nunca imaginei que pudesse mexer tanto, sabe? Pra mim, mexeu demais. Não foi uma coisa que foi fácil de eu compartilhar em rede social. Eu acabei compartilhando, mas pode ver que não é uma coisa que eu falo muito. E eu tenho a minha alopecia areata até hoje. Só contextualizando, pra quem não me acompanha há tanto tempo no Instagram, eu, durante a gestação, tava estressada, e os hormônios, enfim. Eu lembro que eu tava no cabeleireiro, na Dani, e eu ia ser madrinha de um casamento. E aí ela falou assim, Bah, você já viu que você tá com um tufo? Porque a alopecia areata, o que ela é? São partes de cabelo que caem de uma vez. Então, você começa a ficar com discos sem cabelo, totalmente sem cabelo. E é de uma vez, e normalmente ela é progressiva. E eu, grávida, não dava nem pra fazer muita coisa. Assim, você viu que você tá com um buraco aqui no meio do cabelo? E assim, uma dor, gente, na hora que eu fui fazer, eu não consegui fazer o penteado de tanta dor. E assim, aquilo me afetou de uma forma que, assim, de lembrar me dá angústia, assim, sabe? E aí eu lembro que a Dani, na hora, ela falou assim: não, vamos colocar um aplique, vamos esconder isso aqui, enfim. E
tratamento de cabelo, assim como você sabe, eu sei também que não é de uma hora para outra. Então, a princípio, o meu quadro, ele progrediu bastante, eu te mostrei. Então, eu comecei com uma plaquinha pequena que expandiu super aqui na cabeça. Eu lembro que eu me olhava no espelho e fiz, ai, tá dando pra ver o couro cabeludo. E eu olhava e fiz, ai, tá dando. Aí eu colocava um aplique, o aplique tava tão com pouco cabelo Pra você- cobrindo ali. Que o aplique ficava visível. Mostrava o aplique. Aí eu fiz, ai meu Deus, meu aplique tá aparecendo. Enfim, e assim, foi uma angústia muito grande. E eu não tenho problema nenhum em dividir. Ai, gente, engordei 31 quilos na gestação. Ai, não sei o quê. Assim, não é que eu quero fazer uma imagem assim, de super arrumada, mas pra mim foi muito. Me pesou muito, assim. Pegou pra mim mais do que eu imaginava a hora que eu abri o quadro de alopecia areata. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a te acompanhar super. Rafa, a naturalidade que você sempre dividiu isso. Eu ficava assim, de queixo caído. E sempre foi uma inspiração pra mim. E me animou também, sabe? Então, é super legal isso. Eu tenho uma admiração tremenda por isso. Você fala mesmo, você sempre foi você, sabe? Ai, eu fico muito feliz. É verdade. Fico muito feliz mesmo. Eu recebi, quando eu comecei a falar da alopécia, muitas seguidoras que falaram, ai, vieram mandar direct e falar sobre isso. Falar, Rafa, o meu também tá caindo, o meu tá também, eu tô preocupada. Quando você fez diagnóstico, e algumas até pedem, tipo, indicação, do que você tá passando? Eu falo, amor, vai no médico. Porque, né, pode ser que a sua não seja androgenética, enfim, cada um tem um estilo, né, porque tem N tipos de alopecia. Mas assim, eu achei bacana porque teve uma troca de figurinhas, sabe? Eu coloquei a aplica assim. Eu fiz. E eu sempre fui muito espontânea. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho muito medo do que vão falar de mim. Eu nunca fui uma pessoa envergonhada. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas assim, eu sempre fui aquela pessoa que vai na frente da turma apresentar o trabalho, que o pessoal não quer falar, quer fazer e não quer falar. E eu sou aquela que se deixar, amor. Eu falo mesmo. E aí eu achei que, assim, lá foi o que eu falei, o Dicas, ele é meu refúgio. Ele é onde eu faço a minha terapia, é onde eu converso com as pessoas que nem direito me conhecem, mas que eu recebo muito carinho. Não vou dizer que eu não recebo hate, porque às vezes eu recebo. Mas assim, recebo muito carinho das pessoas. E ali é o meu espaço ali, é o meu reduto. É onde eu mostro o que eu comprei, o que eu não comprei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, quando eu tava com esse problema da alopécia, como era uma coisa que, assim, eu não sabia como esconder, falei, é melhor eu escancarar de vez, pro pessoal não ficar me perguntando, nossa, seu cabelo tá caindo. Não, amor, tá caindo, não tá nascendo. E tá desse jeito e eu tô tratando. Então, assim, eu sempre tento colocar o que eu tenho não de ruim, mas assim, né, de saúde mesmo, até pra alertar. Porque eu acho que aí a gente transforma aquilo que deixa a gente mais, que deveria deixar a gente mais quietinha, mais enrustida, mais aberta, até pra trocar informação. E até exatamente de eu reclamar no Insta, a Renatinha me mandou uma mensagem, uma das minhas melhores amigas. Beijo, Rê, te amo. Tô devendo até isso pra ela, porque, gente, ela trouxe o secador pra mim, ficou todo o cabelo. É verdade. Que olha, a Renata, Renata, ela acho que olha, na outra vida eu fui casada com a Renata, gente. Porque a Renata, pra me aguentar, só a Renata. E Renata médica, né? É, Gineco, então tem tudo a ver. Tem, é meu xodó, assim, sou apaixonada por ela. E ela virou pra mim e falou, amiga, tá esperando o quê? Tipo, não tá dando certo o que você tá fazendo. Troca. Por que você não vai na barra? Então, assim, eu devo muito a Renatinha. Mas, assim, exatamente por eu expor, é que a Renata pegou e me falou, meu, tá realmente ruim. Tipo, amiga, procura alguém. E talvez se ela não tivesse feito isso, eu ainda tivesse, né, nadando aí contra uma coisa que não ia estar evoluindo positivamente. Então, a Rê, assim, foi o que eu falei. O fato de eu expor me levou até você. Então, eu acho que essa coisa de expor, acho que se a gente levar pro lado de ajudar o outro, acho que acaba sendo um pouco mais fácil da gente falar, sabe? Sim, e no final das contas, você acaba também recebendo apoio, você apoia e recebe Compartilha. apoio. É muito gostoso. Eu sinto muito isso no Instagram, mas assim, eu buguei quando eu fiquei com a alopecia areata. Pra mim, assim, foi muito difícil. Eu falei, gente, eu falo de tudo, eu falo de todas as minhas vulnerabilidades. Sempre me gabei de ser uma pessoa muito, tipo, despachada, de não ficar Sempre fazendo foi. jeitinho, mas assim, a questão do cabelo, pra mim, me pegou. E pra você, assim, a desenvoltura, a tranquilidade, a simplicidade com que você fala isso é muito legal, Rafa. Assim, maravilhosa, Obrigada. de verdade. Que bom que eu te encontrei, assim, tudo bem no momento certo, né? Justo no mês que eu. Foi em dezembro que você foi lá a primeira vez? Acho que foi março, amiga. Foi março só? Só março. Nossa, na minha cabeça foi no mês que eu descobri minha alopecia. Pra você ter uma noção quanto que eu conectei, hein? Eu acho que você tinha, refeito o aplique a vez que eu cheguei lá.
Ah, então foi isso. Foi mesmo. Acho que alguma coisa nesse Acho que a lado. Dani falou que ela tinha refeito o aplique mesmo. Isso. E que nem quando a Rafaela fez o aplique, pra mim, assim, à frente era muito evidente o aplique, porque ela tinha, como você disse, pouquinho, ela tinha uns fiozinhos. Então não dava para encobrir. A Dani tentava de todas as formas, pôr mais para um lado, mais para o outro, não tinha jeito, aparecia, né? Mas a Rafaela era assim, ela sempre foi assim, nesse ponto, é assim, um negócio que eu tenho um orgulho. Ela falava assim: não, mãe, mas pelo menos eu tenho cabelo. E aí que todo mundo tá vendo que eu tô de aplique? Pior se eu tivesse careca sem cabelo para prender, sem poder fazer um rabo. E eu me lembro quando ela foi fazer a cirurgia plástica, né? Que eu falava para ela: olha, você pode ficar com uma lesão, né? Com uma cicatriz, porque pode fazer um queloide, você pode ter algum problema. Ela falava, não importa. Ela que fez a cirurgia plástica de mama para reduzir, né? E aí ela falava, mas pelo menos eu só vou mostrar essa cicatriz para quem eu quiser. Não é isso Mas eu vou andar com um busto do tamanho com um seio do tamanho que eu quero, que não fica feio com roupa, que eu posso me sentir mais confortável, não preciso ficar usando sutiã tão pesado, que ele me pesa, eu vou ser mais confortável. A primeira cirurgia que eu fiz, eu nunca vou esquecer. Meu pai era vivo ainda. Meu pai falava que pra ter boa cicatrização, eu queria matar ele. Ele comprou aquelas comidas, tipo, inteirais, assim, pra queimados, pra ajudar na cicatrização. Ele fazia eu tomar aquilo. Mentira, E a Rafa. trouxa que tomava, né? Tipo, não, tudo pra ficar com uma cicatriz ótima. Eu tive decência. Não, você não sabe. Quando ela saiu, eu sabia. Porque como a mama dela era muito grande e ela era branquinha, eu sabia que na hora que tracionar, a chance de fazer era grande. Então eu não deixava ela, pra você ter uma ideia, ia dar descarga. Porque eu não queria que fizesse Nossa, gente, tensão. eu me sentia uma E inútil. 5 dias depois ela tava com Mas um amigo, esse meu amigo falava assim: parece filha de médico, parece que é médico. Eu não sou é RM possível." positiva, eu ia falar isso. Deve ser uma B positiva quando trabalha com médico, é isso. Aí ele falou: tenho que dar uns pontos com fio mais grosso, Ivani, não tem jeito. E ficou feia, né? A primeira cicatriz minha ficou um dedo, assim. Ele, naquele momento, estava aberto, pós-operatório, Aí podia depois risco ficou de bem, cicatrizar, e assim- de infeccionar. Ele tinha que fechar de algum jeito, né? Não tinha o que fazer, né? Aí falou, daqui 6 meses a gente conversa. Mas ele depois ficou ótimo. Ficou ele ótima. E foi o que eu recortou. falei, a cicatriz eu mostro pra quem eu quero. Então, e Lógico. ela sempre... Então, eu sempre percebi, assim, essa positividade dela, sabe? Eu quero diminuir meus seios. E quem eu vou mostrar cicatriz ou não, aí é uma outra história, E entendeu? tá tudo bem, E, né? tudo bem mesmo, não é que aqueles 6 meses com a cicatriz feia, ela não tava nem aí. Depois arrumou. Acho que eu só E reoperei daí eu mesmo. fiquei mais no pé dela para arrumar. Não, vamos arrumar essa cicatriz, né? E ele também, ele é Eu amigo não tava da ligando gente. muito, não, gente. Tava É, tranquila. ela nunca Usando foi cortininha de biquíni, que era uma coisa que eu nunca tinha usado, assim, tava tranquila, tava nem aí com a cicatriz. É. E o aplique, muita gente falava, dá pra ver que você tá de aplique. Ótimo! Eu quero que vejam que eu tenho que tá com o cabelo, mesmo que eu paguei, entendeu? Não tem problema. É meu, ela falava, esse aplique é meu. Você tá de Paguei é aplique? meu, Tá, eu é. paguei, é meu. É isso aí, a Indiana tá toda aqui. Eu Veja, nunca ele pega meu liguei. cabelo, eu fiz, para, o cabelo da Indiana caríssimo, filho, eu, hein? Mas isso é muito legal, assim, é a forma com que ela enfrenta, assim, essas situações, é orgulhoso mesmo. Não, é demais. E assim, as coisas acontecem na vida de todo mundo. A gente vai ter momentos felizes e momentos difíceis. Eu acho que o que vai definir é muito como a gente vê isso, como a gente encara as coisas. Tem coisas que, se a gente puder encarar de uma forma mais leve, é que não tem como a gente ensinar isso, né? Mas assim, muito melhor que a gente Só o possa tempo, encarar. Só o tempo. Por que você acha que você tem esse estilo, Rafa? Como foi? Como que você aprendeu a lidar com as coisas dessa forma? Eu acho que tem a ver um pouco com as coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu acho que quando a gente perde uma pessoa muito próxima, a gente muda os nossos valores. E eu perdi meu pai com 20 anos. A irmã da minha mãe tinha falecido fazia 4 meses. Então, assim, minha família, ela teve muitas perdas. Eu fui perdendo as pessoas. E aí, quando você começa a perder as pessoas, perder determinadas coisas materiais, ou até mesmo a aparência, elas ficam em segunda, vamos dizer assim, em segundo plano, sabe? Então, eu acho que isso muda a forma da gente ver as coisas. A gente fica mais leve, a gente dá importância para coisas diferentes, a gente dá importância para estar junto, para estar aqui conversando, batendo papo. Não interessa se o cabelo tá aparecendo ou não. Foi o que eu falei. É uma parte muito importante que dá autoconfiança, que empodera, eu acho que, né, essa palavra tá super em alta e acho que é uma realidade. Mas você começa a valorizar outras coisas. Então, assim, se eu posso compartilhar e ajudar os outros, e não é uma dor tão absurda,
essa doença, porque já teve coisas piores que essa doença, como perder, por exemplo, meu pai. Então, você acaba trabalhando isso de uma outra forma. Eu acho que é a maturidade que a gente vai alcançando aí com as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Acho que é por aí. Você coloca em perspectiva também o que realmente é um sofrimento, o que vale a pena você sofrer e o que vale a pena falar, vou encarar numa boa. Por exemplo, a cicatriz você mostra pra quem você quer. Então, tipo, tá tudo bem, sabe? Não é uma coisa que vai ficar te expondo toda hora. O aplique, poxa, legal, eu consegui comprar um aplique, né? Eu tive condição de colocar um aplique. Quem não tem? Então, se eu tive condição de colocar, se eu tenho condição de tratar essa doença, né, que mexe tanto com a autoestima, por que não compartilhar com outras pessoas, alertar sobre isso? Tipo, olha, procure um médico, se você tá vendo que tá caindo teu cabelo, começa já a buscar pra tentar fazer um diagnóstico, pra tentar identificar. Às vezes não é alopecia androgenética, pode ser outro tipo de alopecia, tem 499 mil tipos. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar levar. Eu acho que a vida já é tão difícil, Bah, que a gente tem que tentar levar pro lado positivo, assim. E é uma delícia. Eu gostava muito, porque eu começava a falar da alopecia no Instagram, além de ter uma aceitação bacana pelas seguidoras, quando eu vi, eu já tava falando de batom, entendeu? Tipo, eu tenho mais de 90 batons e blá blá blá, e já entrava em outro assunto. E era uma leveza, né, Rafa? Carregando tudo com muita leveza. Eu acho que o que ajudou a gente também é que eu perdi minha irmã em outubro de 2011 e em fevereiro de 2012 eu perdi meu marido, 4 meses depois. Foi bem punk. Só que entre esse período eu fiz um curso de autoconhecimento, né, para inteligência emocional. E esse curso me despertou para algumas coisas, né? Inclusive porque eu era extremamente controladora. Não vou dizer que eu deixei de ser, mas hoje eu consigo enxergar quando eu estou passando do meu limite e me controlar. E eu aprendi a lidar e dividir um pouco dessa dor, um pouco das dificuldades que a gente tem. A gente cresceu, né? E a Rafaela, eu queria levá-la a fazer esse curso, né, de imersão aí para o seu autoconhecimento. No começo ela era um pouco resistente e eu sempre respeitei, mas eu sempre que eu podia, eu falava, olha, se você tivesse feito, você ia entender de outra Sugeria, forma. né? Super Eu dava uma respeitou. jogadinha, assim, naquele momento, e até que um dia ela falou, eu vou fazer esse negócio aí, Ai, eu falei, quero não. fazer assim, não aguento mais você falando isso no meu Vou ouvido. fazer esse negócio, porque aí eu vou fazer e ela não vai poder falar que eu tô fazendo tal E a- coisa porque eu não fiz o curso, entendeu? Aí ela fez, Essa é a Rafaela. e ela acordou também, ela voltou de lá assim, não que ela mudou, mas deu uns estralos, ela já era assim, e aí isso eu acho que até ajudou também, esse autoconhecimento. Eu gosto muito desse curso, eu não sei se você já ouviu falar, chama Leader Training, é do Instituto Tadashi Kadomoto. É daquele Silva, não? Nós sim, somos meu meu Silva. pai, meu irmão, minha mãe fizeram. Eu fui a única que não fiz. Mas Olá. você deveria ter feito. Olha lá, vai começar a campanha. Nós somos Vire todas, Silva. nós todos, eu e a Rafaela somos Silva. quatro. Ah. E assim, nem todo mundo. Acho que a gente tem que fazer na hora certa, quando você estiver aberta, porque lá você se depara com algumas dores suas que você tem que aprender a lidar. E se você não estiver bem, você vai ter dificuldade. É intenso, né? Eu tô É, sabendo é que um- é intenso. É o final de semana todo, né? Você trabalha os 4 sentimentos: raiva, alegria, tristeza e medo. É bem legal. E você sai meio transformado de lá, né? Não é que você, eu não acho que assim a pessoa saia. Depende da pessoa, né? Que tem E pra para tudo. mim, assim, você começa a enxergar algumas coisas que você não enxergava. Você faz um autoconhecimento, você fala, opa, peraí, eu realmente faço isso errado. Eu acho legal que você escolhe algumas coisas. Eles fazem algumas terapias pra você aprender a escolher o que você quer tratar. Então, eu fui tratar o autoconhecimento, o autoconhecimento não, a autoconfiança. Era uma época que eu tava meio assim, desacreditada e tal. Então, eu fui tratar isso. Por incrível que pareça, eu achava que eu não era capaz de muita coisa. Como eu tive uma frustração quando eu saí do colégio e fui pra faculdade, não consegui entrar na faculdade que eu queria. Então, eu tinha esse medo. E eu lembro que era a época próxima da OAB, temida OAB. E aí, eu falei, eu prestei a primeira fase e não passei. E assim, eu errei questões porque eu mudei no gabarito. Tipo, sabe aquela coisa que você fala, meu, o que eu tava com a cabeça? Eu tinha posto certo na prova e li de novo antes de passar pro gabarito, achei que eu tava errado, fiquei em dúvida. Mas sem segurança, né, Rafa? É de você duvidar de você mesma. Por isso, Falando, "Não, exato. acho que não é bem Por isso que eu cutucava. Aí eu falei, é à não. toa, né, bonita? Então, acho que cutucou muito, né? A pessoa acha agora que é. Aí. Valeu a pena, chacoalhou. Chacoalhou legal. Aí eu fui fazer, e aí eu lá descobri que eu queria trabalhar isso. Na verdade, eu já fui meio intencionada com isso. E o curso foi muito legal. Eu acho que é muito bacana.
bacana. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, uma decisão muito pessoal de cada um, sabe? Eu acho que... Pra gente surtiu efeito. Tanto que quando eu perdi o Cláudio, meu marido, foi difícil, mas eu senti que eu estava muito mais bem preparada, apesar de toda a dificuldade que eu Que passei. ninguém nunca tá, né? Ninguém está pra perder preparado, alguém. mas eu conseguia ver que eu consegui ser mais racional, consegui orientar um pouco mais a minha vida, apesar de eu ter perdido muito peso. Eu cheguei a pesar 38 quilos, eu Nossa. fiz tratamento psiquiátrico, tomei medicação, porque eu precisei realmente, né? Porque foi muita coisa, mas eu percebi que eu tinha um pouco mais de equilíbrio e percebia que eu precisava mais de ajuda e conseguir acessar o que eu precisava do que quando eu perdi a minha irmã, porque eu não tinha ainda feito. Você não tinha ferramentas ainda pra lidar com isso, né? Isso. Então, os sentimentos acho que ficaram muito perdidos. E assim, é porque eu não tenho pai, meu pai e minha mãe morreram. Evelyn. Minha única irmã morreu, né, de câncer de mama, família é muito né, pequena. 10 anos depois de um tratamento arrastado que a gente acompanhou, então foi 10 anos De de luta, né, de Nossa. sofrimento, né. Aí depois perdi meu pai e minha mãe, perdi minha irmã. E aí eu tinha a Rafael e o Cláudio. E aí um dia eu cheguei em casa e meu marido estava morto no banheiro. Não Meu é que ele Deus ficou do céu. doente, ele fez um infarto com Foi 52 anos. Eu Foi, cheguei, ele estava papum. morto. Então, aquilo eu me senti muito roubada, né? Eu pensava, bom, um dia eu fui num curso de inglês, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem irmão, quem tem marido, eu não tinha nada, eu só tinha uma filha. E olha lá. Que vale por muito, É vai, isso por aí, favor. é isso Isso. aí. E aí, isso fez com que eu achei que o Tadashi me ajudou muito. Eu devo muito a ele, eu já fiz mais alguns, quero fazer mais outros, mas ainda não tive. Eu acho que tudo tem um momento certo, né, para você fazer, né? E tem que, foi o que você falou, a gente tem que ir preparado e no momento, porque às vezes tem gente que vai e não surte consegue efeito. absorver. Não surte efeito. A minha amiga que me levou, ela fala que a primeira vez que ela fez, ela foi porque o marido fez, ela achou que o marido ficou meio bilhões, ela foi lá para ver que droga que é isso. Ela falou, não consegui incorporar e usar todos os que eu podia, né, usar Todas as as ferramentas, porque eu estava travada. Aí ela fez outros e aí ela entendeu. Ela Então, fez tudo é um aquele que momento. anda na brasa, sabe? Menina. A não Rebeca queima o fez pé. também, Que amiga. isso? Você lembra da Rebeca? A Rebeca, Lógico. ela também A fez. Beca fez também. Sério? E não queima. Gente, que Foi a loucura, Rebeca né? ou foi a Rafa? Foi a Rebeca e a Rafa, as duas. Fizeram, elas Não também são queima, filmas. não queima. Ela disse Uau. que não queima. Então, e eu acredito nisso mesmo, né? E, bom, o meu pai, eu sei que quando ele fez esse curso, ele saiu tão acreditado dele mesmo, que ele saiu de lá e comprou um hangar. Eu fiz, pai, você tá louco? Aí ele falava pra todo mundo, ele, olha, faça um curso, mas assim, espera uma semaninha, aí uns 10 dias, que a gente sai muito confiante, muito feliz, né? É isso Mas aí. o que eu entendo, assim, a gente tem que... A nossa jornada nessa vida é a jornada do autoconhecimento, eu entendo muito, né? Que, assim... É de entender também, isso pra mim, que existe uma coisa maior, eu acredito em Deus, e que a gente não pode controlar as coisas, tem coisa que não adianta a gente questionar. Mas eu percebo que conforme o tempo vai passando, eu não sei se você teve isso, Rafa, mas assim, a crise dos 30 tá on pra mim. Então, assim, conforme o tempo vai passando, eu percebo que muitas coisas eu escolhi não olhar pra elas, porque eu não estava pronta pra olhar e eu não estava pronta pra transformar isso. Mas, assim, as pistas sempre estiveram lá. E às vezes eu tenho umas epifanias, assim, tipo, nossa, isso aqui tava o tempo inteiro. Eu já sabia disso, né? Normalmente as coisas, os insights que a gente tem de autoconhecimento, não é que é uma coisa Isso assim mesmo. nova. Ela tava lá, você só não olhava. Você não abriu o olho, né? Você tampou. Exatamente. Então, assim, é também de você aceitar o convite e também estar no momento certo. Porque às vezes você não tem ferramentas pra lidar com aquilo que já tá Isso. dentro de você. Então, a gente é criado pra sobrevivência, né? Então, às vezes, a gente tá tentando... São mecanismos de sobrevivência que são disfuncionais. Então, eu entendo que é muito valioso o tempo que a gente tem nessa terra, né? Porque a gente tem a possibilidade de se entender e de se conhecer um pouco melhor e encarar as coisas com mais leveza. Pelo menos é isso que eu percebo. É, eu acho que a gente tem que tentar mesmo. A gente tem que tentar levar as coisas mais leves. E vendo o que vem, né, bem? A gente vai descascando um abacaxi por dia e vai que vai. E dá pra colocar a que coloca. E toma Tira coragem e pra... põe. tira e põe. Toma coragem pra fazer a boca, que eu tô aqui, gente. Mulher, Babando. Olha essa boca eu vou dessa fazer mulher. essa boca, ela querendo ou não. Um dia eu vou aparecer na casa dela e falar, boca! Mas eu acho Tô que doida pra fazer essa boca. Eu acho que o importante é a gente estar feliz com a gente mesma, sabe? Que a gente tentar, assim, achar. Eu falei do Dicas, né? Que eu recebo muito apoio lá, mas eu recebo muito, tipo assim, ai, você é doida, você tem muita coisa, você não sei o quê.
Eu acho que foi o que eu falei, é a escolha, gente. Eu gosto de comprar coisas, tipo maquiagem, perfume, roupa. Tem gente que prefere guardar e viajar. Tem gente que prefere guardar e comprar imóveis. Cada um compra o que lhe dá vontade. Lá no Dicas eu recebo bastante crítica disso. Nossa, mas você é doida, você tem muita maquiagem, você usa tudo isso? Mas você sabe que hater quer dizer que você tá famosa, né? Gente Ai. famosa tem hater. Quem não tem hater não tá famosa. Não, e assim, tem gente às vezes que fala para mim, nossa, mas como você deixa? Quando ela não tinha um faturamento efetivamente dela. Quando porque eu não hoje era já dona do não meu dá. cartão de crédito. Eu falava Saudades. assim, mas se ela gosta de maquiagem, né? Eu me lembro ela pequena, que ela ficou alucinada, que a minha comadre trouxe dos Estados Unidos para ela uma pirâmide de maquiagem. Eu levava no Ela Mendel. levava no Mendel, no dia do Maquiava. brinquedo, maquiava todo mundo. Então, os desde meninos, 5 anos de Vacilou, idade. tava passando uma sombra. Então, ela gosta disso. Como que. Olha, não tem gente que. Não tem garotada aí que gosta de sair toda semana para beber, gasta uma grana em balada, em bebida, fecha a garrafa. E aí? Exato, é isso que eu ia falar. Pra mim, a única certeza da vida é a impermanência de tudo. A gente não tem certeza de nada. A única certeza é que o que a gente tá vivendo aqui nunca mais vai voltar. Exato. E o que eu sinto é que. Imagina, eu trabalho com beleza. Se você tem hater, meu amor. Vou te falar que agora eu nem tenho mais, mas no começo eu tinha, assim, eu tinha muito medo do julgamento do outro. Mas eu entendo também, e o motivo de eu querer tanto trazer mulheres pra cá é que muitas das coisas que são consideradas femininas, que são do feminino, são consideradas supérfluas, né? Sim. Então, assim, pro homem às vezes é um hobby, mas pra mulher, ela gosta de maquiagem. Poxa vida, se eu posso estar bonita, se eu posso estar na minha melhor versão, se eu gosto de me olhar no espelho, eu vejo uma coisa ali que traduza quem eu sou, por que isso é supérfluo? Sabe? É isso que eu fico. Às vezes eu fico pensando, eu fiz, poxa. Por que a gente tem que ter vergonha? Assim, por exemplo, tem muita gente assim da família do meu marido, tudo, que eles são de outra cultura. Eles têm vergonha de falar que eles gostam de uma coisa, que eles gostam de uma cor, que eles gostam de comprar tal coisa, porque isso é feio. Eu falo, gente, mas é feio por quê? Pra quem? Quem que definiu isso, sabe? Então, eu acho que tem muito isso, né? Pra que você precisa comprar uma bolsa de X valor? Porque eu quero. Não precisa ter um motivo, porque vai me fazer me satisfazer. Eu acho que essa preocupação é que não pode sair da nossa pauta, vamos dizer assim, sabe? Da gente estar satisfeito com aquilo que a gente está vivendo. Eu acho que ficar numa condição ali de coadjuvante, no sentido de fazer as coisas para agradar os outros, e eu acho que isso tem um pouco da internet ali, o tempo todo. Né? Tipo, as pessoas vendo o que você faz, o que você deixa de falar, o que você veste, o que você come. Hoje em dia tem muito isso, né? Aproxima, mas ao mesmo tempo aproxima também as coisas ruins, né? Dessas pessoas acharem que podem te criticar à torta direita ou até julgar o que você tá sentindo por conta do que tá vendo ali na tela do celular. Mas a gente não deixar isso fazer com que a gente vire coadjuvante da nossa vida. Acho que a gente veio na nossa vida pra gente ser o papel principal, o protagonista. Então, assim, quer gastar com isso, gasta, não quer. Exato. Acho que a gente tem que, foi o que eu falei, ser leve, mas também lembrar disso, que a gente é protagonista, sabe? Então, assim, eu tenho realmente mais de 90 batons, eu tenho uma boca só. Não me perguntem o porquê, mas é porque eu ganho. As pessoas sabem que eu gosto, eu ganho. Então eu ganho de aniversário, eu compro também, não vou mentir. E você não deveria ter que justificar isso, Rafa? Mais Não que é? nada. Sabe assim, eu acho, a natureza é linda. O belo é prazeroso você admirar o belo. Então você vai ver uma flor, um entardecer. Ele não é lindo, ele dá uma paz, ele dá um prazer. É importante que a gente também tenha um comprometimento com o belo, não como se fosse uma coisa, tudo bem. O belo vai trazer prazer para quem tá te admirando, e mais que nada para nós. A hora que a gente se vê no espelho, isso vai gerar amor, né? Porque ele vai gerar prazer, vai gerar admiração e vai gerar amor na gente. Então, eu acho isso tão precioso. E eu entendo isso como uma coisa tão importante. Eu lembro quando eu comecei na dermato, eu falei, nossa, só fico fazendo botox e madame. O quê? Hoje eu vejo que eu consigo transformar as pessoas através da beleza quando é bem colocada, sabe? Eu ia até te falar que uma das nossas teses de defesa é exatamente isso. Porque o que é saúde? Né? A gente já parou pra pensar, a saúde não é só a questão física, mas é a parte mental. Tanto que a gente tem a psiquiatria, a gente tem doenças psicológicas, distúrbios, né, de imagem e tudo mais. Então, a gente tratar a medicina estética, que nem na verdade é reconhecida, né, a medicina estética pelo conselho, mas a medicina embelezadora, ela não tá deixando de tratar algo, né? Ela tá tratando o seu psicológico, o seu bem-estar. Exatamente. Então, assim, é uma tese até que a gente coloca nas nossas defesas quando é cirurgião plástico, dermato. Porque se a pessoa se propõe
a correr um risco anestésico para fazer aquela cirurgia plástica, a ficar com uma cicatriz como eu fiquei. A cirurgia plástica, ela não tratou só o tamanho das minhas mamas, ela tratou o meu conforto, o meu bem-estar, o meu psicológico, de eu não me sentir mais envergonhada, de eu só colocar a blusa fechada e poder colocar um decote. Você que tem aí uma simetria na boca, ou até mesmo tá se sentindo mais velha, né? Querendo melhorar a textura da pele, querendo se sentir mais bonita. Você não tá tratando só o estético, você tá tratando o psicológico, né? Então eu acho que falta esse cuidado do outro olhar no sentido a mais, sabe? Não é só ali o por fora, vai por dentro também. 100%. Hoje eu tô certa, eu tenho segurança de falar isso, assim, não tenho dúvida nenhuma. E eu percebo isso todos os dias no consultório. E eu acho muito legal a gente trazer isso pra cá, que talvez a gente possa ajudar outras pessoas também, que às vezes acabam se julgando, né, por isso, enfim. É o que eu falo. Na nossa defesa, né, a gente sempre, quando é plástico ou dermato, a gente sempre coloca isso, que o corpo, o ser humano é corpo e mente sã. Então, para eu ter a minha mente sã, eu tive que usar a técnica da dermatologia ou da plástica. Então, não é um resultado, e sim é um meio que eu estou usando para tratar o meu psicológico. Isso. O meu sentimento de olhar para o espelho e estar satisfeito, estar feliz, não estar com nenhuma perturbação psicológica que me deixa chateada, desanimada, sem vontade de fazer alguma coisa, por conta de que eu não estou bem. Né? Então, a gente sempre usa isso, e muitas vezes até juízes já chegaram a citar essa nossa tese, que realmente ele não é um resultado, né? Lógico, se fizer dentro de todas você não vai prometer um resultado para o paciente, mas você fez para melhorar, melhorou, né? Você alcançou o seu objetivo de tratar o psicológico daquela paciente, né? Então, ele não é um resultado, ele é uma obrigação de meio. E aí, meio, você usa os meios que você tem. Se o resultado não saiu como ela imaginava, aí é uma outra história, você não pode ser condenada. E beleza é relativo, né? Vai muito de cada um. Às vezes a gente acha que tem que fazer X, Y, Z. Você faz, às vezes, um botox numa paciente, ela já fica super contente, já se ama mais e tá tudo ok pra ela. Então a gente também tem que respeitar o que é belo pra cada um. É muito Exatamente. individual, né? Beleza é muito individual. E eu acho que é o que a gente estava falando assim, da autoestima e tudo mais. Tem gente que vai precisar se sentir mais bela com mais procedimento. Vai ter gente que não. Vai ter gente que vai estar com o aplique aparecendo e vai estar tudo bem. Vai ter gente que não. Então, é muito relativo mesmo. Eu acho que a gente respeitar a individualidade de cada um. Porque eu acho que a internet traz um pouco disso, de padronizar, né? A gente padronizar os seguidores, padronizar essa coisa do que é bonito, do que é feio. A gente veio num movimento aí, né? A gente que era da época da revista Capricho, que a gente comprava na banca, a gente vem desse movimento de meio que, de destruir, não sei se a palavra é essa, mas assim, desconstruir esse modelo, esse padrão de beleza, né? Que a gente fala muito isso, de que hoje não tem mais padrão de beleza, mas eu acho que a internet vem na contramão contrária, né? De falar que o bonito é usar X coisa, X, Y, sei lá. E da comparação mais que nada, né, Rafa? A mulher internet é muito pura comparação. Então você se compara o tempo inteiro. E só pode se comparar com você mesma, né? Cada um tem sua história de vida, enfim. Sim. E então a gente acaba se comparando muito e isso começa cada vez mais cedo. Então é por isso que é importante. Eu sou super a favor da sua mãe. Não vou fazer o curso, mas olha, eu sou a favor dessa coisa de pelo menos a gente buscar da forma que for melhor o autoconhecimento, que a gente consiga construir valores importantes pra gente, que deixa a gente forte. Meninas, adorei nosso papo. Eu Agora nós também. vamos para um bate-bola final. É o seguinte, eu vou fazendo uma pergunta pra cada uma, vocês têm que responder rápido. Bora. Combinado? Quem que vai começar? Você que sabe. Quer começar com a Dr. Mãe? Ela me chama de Dr. Mãe. É o apelido carinhoso dela nas redes sociais. Eu acho que ela tem que abrir o Instagram, amiga. Eu Dr. também Mãe. acho Dr. Mãe. Dicas de Doctor. Tem dicas de Rafa e dicas de Doctor. Ivani, uma cor. Azul. Uma referência, Rafa. Lele Bournier. Hoje. Perfeito. Um signo. Aquário. Um estilo de cabelo.
Eu acho que o novo, né, que é aquele eu não sei falar o nome, gente. A pessoa não é bilíngue. Shaggy Hair, já viu? Ai, que é Aquele meio bem anos 90 com a É franjinha esse aqui. mesmo. Ai, tá bem moderno esse, Tá, né? Se fizeram tô meu cabelo, virou um negócio. Tô, tô marcando na Dani de lá, tomando coragem. Que agora eu não quero cortar muito, né, bem? Que agora o negócio tá crescendo. Eu tomo vergonha na minha cara também e vou. Me conte um hobby. Bordar. Mentira, Ivani! Eu Hobby, bordo. Rafa? Outro curso. Falar, né, gente? A pessoa gosta mesmo é de falar. Falar. Pode me chamar pra falar qualquer assunto que a gente tá lá. Uma tendência Tendência? do que você quiser. Tá aberta a pergunta. Acho que eu sou a minha tendência é ser meio tradicional, assim, com roupa. Eu não gosto de coisa muito extravagante. Eu gosto de coisa mais batom. Eu não gosto de usar vermelho. Eu gosto de ser bem discreta, iguais. assim. Eu não gosto nada. Igual. A gente é total oposto. Um acessório, Rafa. Bolsa. Uma cor. Branco. Um signo. Geminiana, né, amor? Comunicar. Uma profissão não vale direito. Medicina. Ah, sabia! Uma especialidade, Ivani. De você, uma especialidade sua. Meu Deus do céu. Eu sou muito boa fazendo tricô também. Comida favorita. Bife à milanês. Ah, perfeito, combinado. Meninas, amei ter vocês aqui. É lindo ver essa conexão de vocês. É muito gostoso ver essa sinergia que vocês têm. Obrigada por darem esses depoimentos. A conversa acabou enveredando por uma questão assim de autoconhecimento que não estava nem na pauta. E assim que é gostoso, né? Fluiu muito. E vou deixar agora as considerações finais para vocês colocarem aí a referência de vocês, informações para contato, enfim. E as considerações de vocês. Vou começar com a Ivani. Então, eu gostei muito de participar, foi muito legal. Eu consegui trazer alguns posicionamentos meus, né, em relação à minha profissão, à minha vida, a Rafaela, e graças a esse seu convite, né, eu acho assim, a sua profissão também, a sua dedicação. Eu gosto muito de ver você na internet, super, assim, que normalmente médico. Eles são mais fechados, ali, a parte profissional é meio separado da pessoal. Quem mistura, não mistura tão bem quanto você. Você não, você é autêntica, sabe? Você é você. Eu sou sua fã de carteirinha. Ah, obrigada! E na área de medicina, eu espero que você nunca precise dos meus Eu serviços. também espero, viu? Mas quem precisar, nosso escritório especialista, a gente não só faz defesa, como a gente também, a doutora Rafaela abriu um novo caminho no escritório para fazer a consultoria. Então, a gente faz documentação, termos, todas as documentações, contratos, tudo que é importante. A gente faz um preventivo, não para se defender acusando o paciente, mas para ter toda a documentação correta para um questionamento, você ter os documentos para provar para o juiz o que você fez. Então, a gente tem esse atendimento também no escritório. Nosso escritório é o Pereira Batistas. A gente tem o Instagram, que eu não sei de cor, essa Rafaela. E os nossos telefones e nosso site que está lá, se vocês precisarem. Será um imenso prazer eu poder ajudar. Perfeito, obrigada. Amiga, obrigada pelo convite. Uma delícia. Quero um podcast por dia com você. Deu nem pro começo, nem pro cheiro, Nem né? pro cheiro. Eu espero que um dia você vá no meu. Tá nos planos ainda. É o nosso escritório especialista. A gente adora fazer o que a gente faz. É o Pereira Batista ADV, tudo junto. E a gente deixa aí o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tenho dicas de Rafa, que lá você vai ver uma Rafaela mais colorida, mais descolada, dando dicas aí de como se sentir melhor consigo mesma e viver, né? Que eu acho que é o que falta. Eu acho que o que a minha me falou que ela traz essa autenticidade aí pra gente no Instagram, que eu acho que falta isso, falta uma pessoa que filma, olha gente, eu trabalho, eu tô indo trabalhar, eu tô voltando, eu tô cansada, eu tenho um filho, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Eu acho que falta um pouco disso, porque eu acho que é isso que faz a gente se identificar, né? Porque a gente tem uma vida normal de acordar cedo e trabalhar, fazer algum evento, alguma coisa da nossa profissão, sair de final de semana. Então, eu acho que acompanhar pessoas com quais a gente se identifica tá cada vez mais difícil na internet. Então, quem faz isso se destaca. E a gente quer se conectar, né? E quem faz isso, a gente se conecta. Então, você é uma dessas pessoas que faz a gente falar, nossa, é uma pessoa ali, real.
olha que legal que ela tá fazendo, eu quero fazer também, né? Então acaba inspirando várias pessoas e trazendo essa questão real, né? Do dia a dia, que falta um pouco. Porque, querendo ou não, a gente vê muita influencer, nada contra, acho o máximo. Mas assim, viajando de jatinho, indo pra lá, indo pra cá. E não, você é uma coisa real, é a minha amiga, ela existe, entendeu? Então, parabéns, muito sucesso. Só desejo isso pra você. Você é uma pessoa muito, muito especial. Com muita luz. E eu fiquei muito, muito feliz de você receber aqui, eu e minha mãe. Uma honra pra mim estar aqui. Eu que fiquei muito feliz, eu digo o mesmo de vocês duas. Vocês são de verdade, são o que vocês são. E, enfim, a gente já compartilhou bastante, assim, dores e delícias de ser quem nós somos, assim, de viver a nossa vida. Então, não poderia ter convidadas mais especiais que fossem tão a cara do que eu quero trazer para esse podcast. Foi muito especial. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ivani. Obrigada, Rafa. Obrigada. E sucesso, adorei. Amei. A gente vai ter que fazer mais uns 10, né? Pode marcar, quando olha, a gente marca. Aqui, eu acho que eu fiz a primeira pergunta só. É isso. Obrigada, amei. Obrigada, amiga.